Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia, para a gente falar um pouquinho sobre futebol. E vamos lá, vamos fazer um batidão aqui rápido do que aconteceu ontem. Ontem nós tivemos as classificações, os jogos das quartas de finais e consequente classificações para a semifinal do Campeonato Paulista. São Paulo se classificou, acho que passou foi pelo Red Bull Bragantino. Palmeiras se classificou. Hoje nós temos o jogo do Corinthians. Corinthians joga contra a Portuguesa, às 20h30. E o Santos enfrenta o Novo Horizontino, aqui no interior de São Paulo, às 4, eu acho que às 4 horas, e às 16 horas, 4 da tarde. Novo Horizontino e Santos. Campeonato Carioca. Vamos lá. O Fluminense faz o clássico. Jogo bom, hein? Jogo bom contra o Vasco, às 18 horas. Jogo legal, clássico carioca. E depois, mais tarde da noite, às 20h30, num domingão, aí é judiado o torcedor, pra acabar mesmo, né? Flamengo versus Madureira, às 20h30. Campeonato Carioca, semifinal. O Campeonato Paulista está sendo as quartas de finais para garantir a classificação para a semifinal. Então, Palmeiras e São Paulo passaram para a próxima fase com as suas respectivas vitórias. Beleza? Roda essa vinheta e vamos conversar que tem coisa. Bora lá. E meus amigos, antes de mais nada, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros da TES. TES, ela é mais que uma plataforma de inteligência artificial. TES, ela integra mais de 250 agentes de inteligência artificial diferente. Então ela coloca basicamente todas as inteligências artificiais do mundo para trabalhar exclusivamente para você no seu projeto, naquilo que você deseja. Uma vai corrigindo a outra dentro desse processo. Então, se você tiver um projeto qualquer e colocar ali e pedir o auxílio dela, uma vai corrigindo a outra para tornar isso mais rápido, mais eficiente, melhor, muito melhor. Então, meus amigos, é uma plataforma muito inovadora, é um produto extremamente novo. A gente está acostumado com as inteligências artificiais que a gente já conhece aí, o ChatGPT, o Gemini, só que a TES é muito diferente disso. É um outro universo, é um outro patamar. E se você tem uma equipe de trabalho aí na sua empresa, ou na atividade que você realiza, você pode também integrar essas pessoas trabalhando em um coworking ali, trabalhando todo mundo junto dentro de uma equipe com tudo isso integrado em um ambiente de muita rapidez, fluidez e tecnologia para você, melhorando demais a sua produtividade. E quem é aqui do canal Opina Porco tem desconto lá com a TES. Então é só clicar no link fixado nos comentários, no QR Code aqui, e conhecer os planos para você vir para o mundo de tecnologia. TES, onde as IAs trabalham em equipe. Seguinte, o que podemos falar sobre a exibição do Palmeiras ontem? Mais uma exibição que eu gostei. Aí você pega e fala assim, não, Neto, mas espera aí, Capivariano. Uma equipe tecnicamente extremamente limitada, com todo o respeito do mundo. Era obrigação o Palmeiras vencer o jogo de ontem, da forma que venceu, por um placar mais elástico. Concordo plenamente com você. Mas teve algumas mudanças aí no Palmeiras de agora que eu tenho notado que tem me agradado, principalmente quanto à postura da equipe. Lembra aquele Palmeiras do ano passado, meio bundão? Um Palmeiras que ficava preso em reclamação de arbitragem? Agora não, agora é um Palmeiras mais fluido. Ontem o Capivariano descendo a madeira, e o Palmeiras queria jogo, não queria bater boca com o juiz, não queria apitar a partida. Outra coisa também, no momento que tem o pênalti, no final do jogo já, né? Já tava 3-0 já, finalzinho do jogo que tem o pênalti ali, pênalti claro, em cima do John Arias, inclusive, que entrou muito bem já entrou muito bem, já entrou chamando a responsabilidade, caindo para dentro da área, aquele jogador agudo que a gente tanto espera, aquele jogador ali que, pô, faz um 2, tocou pro jogador, passou, avançou, o jogador tocou de volta, ele voltou, fez a jogada. É isso que a gente espera, jogador que tenha esse refino
técnico, refina o tático, jogador inteligente acima de tudo. Nesse momento, o Andrés vai lá, pega a bola e já vai para a marca do pênalti. Já vai proteger a marca do pênalti, em virtude dos acontecimentos passados aí. Então, para não ter problema nenhum, ele já vai lá e fica como guardião da marca e no fim acaba cobrando também. Fez uma ótima partida, mais uma ótima partida do Andrés Pereira. E quando você olha o banco de reservas, essa é a principal mudança do Palmeiras, cara, até aqui. Vamos esquecer o contexto técnico e tático, porque a equipe é muito fraca, tá? Vamos esquecer esse contexto então, mas vamos falar do contexto ali de disponibilidade de jogadores, de banco de reserva. Quando você olha pro banco de reserva, cara, banco de reserva do Palmeiras, onde tinha o John Arias, tinha o Felipe Anderson, tinha o Sousa. Ou seja, nós temos ali jogadores, cara, que podem em algum grau, mudar e melhorar a partida. E foi o que aconteceu ontem. O Palmeiras entrou no primeiro tempo com o Vitor Roque querendo fazer acontecer. Fez 2 gols. Só que o Maurício, ele puxava um pouco o freio de mão do Palmeiras. O time ficava mais amarrado, mais devagar. Tanto que o Capivariano teve boas projeções a gol no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, quando coloca o Sousa, quando coloca o Arias, quando coloca até o Felipe Anderson, cara, até o Felipe Anderson, hein, entrou bem. O time muda. Parece que você solta o freio de mão e o time vai embora. Porque o que eu falava para vocês no ano passado? Falava assim, nossa, Palmeiras começa até bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente não tem jogador no banco de reserva que é capaz de mudar o jogo. Inclusive o Sousa estava lá já. Só que quando você pega o Sousa e coloca num contexto de jogadores tecnicamente melhores, mais refinados, mais lapidados, como o Arias, por exemplo, mano, até o cara performa melhor, entendeu? É o influência. Arias, mano, esses jogadores assim, eles são influenciadores positivos. Eles melhoram a qualidade da equipe. É por isso que eu falo. Ah, jogador de nome. Não é questão de jogador de nome, é jogador tecnicamente qualificado, jogador tecnicamente bom. Ele melhora. Ele melhora até aquele mais bagre. Até o Felipe Anderson jogou bem ontem, velho. Teve uma equipe que começou o primeiro tempo, ok, mediano para bom. Só que terminou no segundo tempo muito melhor do que tinha começado. Então a primeira vez que eu vi o Palmeiras melhorar com as substituições. E eu acho que esse é um dos maiores benefícios que a gente tem em virtude das novas contratações, novas movimentações que o Palmeiras fez. Não é aquele banco de reservas cansado mais, sabe? Facundo Torres, Rafael Veiga. Banco de reserva devagar, lento, moroso, preguiçoso. Não, não é. É um banco de reserva mais ágil, mais esperto, onde até os jogadores, como por exemplo o Sousa, ele entende, opa, pera aí, eu tenho que correr porque tem muita gente aqui, ó, sendo cortada. E veio uns tricolores aí conversar comigo, falando pra que quarta-feira essa alegria toda nossa acaba. Os caras estão mordidos, né? Quarta-feira tem Palmeiras e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Considero esse um dos primeiros grandes desafios do Palmeiras, porque é uma equipe que vem também com uma boa performance. Vai ser um jogo muito interessante para a gente observar, principalmente essa questão a técnica, né? Para ver se a gente continua animado ou se na verdade é só contra ali Capivariana, algumas equipes mais desajustadas que a gente vê isso. Mas eu tenho gostado do futebol que eu vejo no Palmeiras. Coletiva do Abel. O Abel ele concedeu uma coletiva longa, claro, o Palmeiras ganhou, a coletiva vem longa. E a coletiva dele foi boa, não foi uma coletiva ruim, não, foi uma coletiva boa. Eu só acho que o Abel ele precisa urgentemente mudar isso, esse modus operandi dele, né? Quando perde, ele não quer falar do jogo, ele joga uma cortina de fumaça, faz 4, 5 minutos, sai da coletiva nervosinho e... Não, na verdade, quando perde, ele tem que sentar a bunda na cadeira também e dar satisfação. Eu espero observar isso também nas derrotas. Derrotas vai acontecer. A gente sabe disso. A gente sabe que os tropeços vão acontecer. Só que aí, meu amigo, é a hora de ter hombridade, sentar a bunda na cadeira e falar tete a tete com o torcedor também. E pros Abeletes, pros Leiletes, feriado nacional hoje. Hoje é feriado nacional. Cadê os amendoim? Cadê os corneteiros? Não se esqueçam que boa parte dos jogadores que a gente reclamava, os amendoins, os mais corneteiros, né, os mais críticos, eles, caíram fora. Eu não sei se vocês perceberam isso, que a nossa diretoria, a água bateu na bunda, ela começou a nadar e trouxe aqueles jogadores que a gente sempre falou que aqui deveriam estar. E que o Abel finalmente parou de ser teimoso e de querer inventar moda. Colocou cada jogador dentro da sua própria posição e está mantendo agora um esquema tático constante. Outra coisa que a gente sempre falou. Então, vocês não vêm querer dar carteirada na nossa cara agora,
falando que, cadê os torcedores amendoins, cadê os críticos? Porque é justamente quando o termômetro ferve e a gente dá a nossa cara a tapa aqui, que faz as coisas serem diferentes. Faz a Leila olhar e falar assim, ai Barros, pelo amor de Deus, não quero mais escutar esses torcedores. Entende? Vocês entendem? Então, eu espero que vocês entendam. Não vem querendo dar carteirada em cima da gente, não. Porque quando a coisa fica feia, a gente mostra a cara. A gente não guarda a camisa na gaveta, igual vocês fazem, não, seu bando de modinhas. Vocês gostam da selfie enquanto o estádio tá cheio. No momento que o estádio fica vazio, vocês caem fora e não dão a cara a tapa aqui para criticar a equipe e ficar escutando um punhado de ladainha e de groselha na internet. A gente dá a cara a tapa aqui, tem que ler um punhado de abobrinha, um punhado de xingamento. Então, segura a onda de vocês e a gente está vigilante se a boa fase do Palmeiras ela realmente vai se solidificar. Ano passado também começou ganhando tudo, no final do ano viramos historicamente contra a LDU. Chegou no final, o que aconteceu? Nos ferramos. Então vamos com calma, tá? Antes de vocês vir aí com a gracinha de vocês. Fica aqui o recado, só para vocês ficarem espertos. Coletiva do Abel. Coletiva do Abel. Na coletiva do Abel, ele falou sobre a situação lá do Vinícius Júnior, né? Na verdade, ele trouxe um ponto de vista muito parecido com o Guardiola. Ele falou sobre a questão da responsabilidade social como um todo, né? Falou que esse não é um problema do futebol em si, mas é um problema da sociedade em geral. E ele falou uma coisa muito forte, cara, que ele falou que em 47 anos de vida, ele sente que esse é o momento que a nossa sociedade está mais deixando a desejar, em termos ali de princípios, de valores, de respeito ao próximo. E às vezes eu tenho essa sensação também, sabia, meus amigos? Às vezes eu tenho essa sensação também. Você vê aí, ó, o tribunal da internet, né? Afiado, apontando o dedo, julgando todo mundo. As redes sociais, elas têm mostrado um lado muito pobre e muito podre da nossa sociedade. Então eu acho que o Abel ele pontuou bem em dizer que talvez esse seja um momento que, em termos de sociedade, nós estamos mais perdidos, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente. E assim, eu não sou o dono da verdade e da razão aqui não, Deus me livre, não é isso não. Não tô acima de ninguém, não sou melhor que ninguém. Eu também me incluo nessa responsabilidade, porque a sociedade é uma responsabilidade de todos nós. Um lugar melhor, um mundo melhor é uma responsabilidade de todos nós. Uma internet melhor, comentários mais saudáveis é uma responsabilidade de todos nós. E às vezes a gente perde a mão. Lamentavelmente a gente perde a mão. Ele também exemplificou, relembrando a situação do Luigi, lembra do ano passado? Então a gente tem muito que evoluir, muito que melhorar em termos de sociedade como um todo, em todos os aspectos. O mundo está cada vez mais escroto. Me desculpe a palavra, mas isso é uma realidade. E ele também falou sobre o gramado sintético. E nessa hora que ele fala sobre o gramado sintético, ele faz ali um paralelo, né? Ele traz ali para ilustrar um exemplo da Fórmula 1 e uma pista cheia de água. Dá uma olhada aí no trecho que ele fala sobre o gramado sintético, que, na minha visão, quando ele fala sobre dois clubes que dividem o mesmo estádio, ele está falando de Flamengo e Fluminense no Maracanã, obviamente. E quando ele fala sobre a pista cheia de água, ele está falando sobre um estádio empoçado, um campo empoçado, como aconteceu semanas atrás aí, lá no Maracanã, que acabou empoçando porque parece que a drenagem não conseguiu ser efetiva. Vamos ver o que ele falou, bora lá. E falar em gramados, deixem-me só aqui esclarecer as coisas. Quando o gramado sintético é exatamente igual a um gramado natural. Quando está ruim, troca-se. Quando ele está ruim, troca-se. E o nosso gramado aqui está top. Ou que choveu, top. Este gramado aqui é melhor que 70% dos gramados artificiais, ou desculpa, naturais do Brasil. 70%. Agora, eu também já vi gramados sintéticos horríveis. E quando isso acontece, a CBF só tem que fazer uma coisa, que é o que acontece em Portugal, ou o que acontece em Inglaterra. Quando os gramados não estão em condições, há que lá ir cobrar para que o gramado seja trocado, para que os atletas profissionais de alta competição joguem com o gramado como deve ser. Isso é o que tem que ser feito. E, portanto, eu gosto muito de jogar aqui porque o gramado é top. E quando aconteceu no Aliança, o gramado
na nossa opinião, sendo sintético ou não, quando não está em condições, nós temos que o trocar. E foi isso que nós fizemos, e é isso que vamos fazer as vezes que forem precisas, mas jogar com um gramado deste é absolutamente extraordinário, a bola não salta, a dinâmica do jogo, vocês conseguem perceber a velocidade que é, ela não trava, não para, não salta, não há buracos, é dinâmico. Isso já estou sempre a comparar o futebol com a Fórmula 1. Os gramados ruins é como correr numa pista cheia de água, e há muitos aqui, muitos. Como é que vocês querem que um gramado dure quando duas equipas jogam 6 vezes, 7 vezes no mesmo gramado o mês inteiro? É impossível, é impossível. Então, se é para ter gramados ruins, eu prefiro sintéticos bons. Sintéticos bons, não é sintéticos ruins. Se é sintéticos ruins, há que cobrar. Se não está bom, troca. Foi justamente de Flamengo e Fluminense no Maracanã que ele falou, né? Olha só, há 4 semanas atrás, ó, até o banco de reservas do Maracanã ficou cheio de água. Tá tudo molhado com a forte chuva durante Fluminense e Flamengo. Aqui, com certeza, o Abel ele fez uma referência mesmo a essas duas equipes. Não foi só um achismo meu, não, né? Uma impressão minha, não. Agora que eu vi que o jogo, inclusive, que aconteceu isso, foi justamente de Fluminense e de Flamengo. As equipes que atuam ao mesmo tempo no mesmo estádio. E isso parece até uma estratégia. Eles estão se municiando contra nós. Estão falando sobre gramado de plástico, estão falando sobre os shows que o Palmeiras faz, que seria ali, né, um desvio do teor principal do produto futebol. É isso que o BAP, inclusive, em entrevistas recentes. Então parece que isso é uma forma do Palmeiras contra-atacar. Não, então se a gente faz shows, eles utilizam um estádio para 2 equipes. Será que tá certo isso também? Parece que eles colocam dessa forma, né? E talvez o Abel ele traz essa ilustração justamente para começar a partir daí um ponto até mesmo de contra-argumentação, de defesa para aquilo que o Flamengo e outras equipes também, como o Corinthians, por exemplo, têm se municiado contra o Palmeiras. E meus amigos, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o processo de compra do Vasco por parte do enteado da Leila, do filho do Lamáquia, ele avançou em mais um trâmite. Já houve ali a troca de documentação, o filho da Leila, né, o grupo do filho da Leila já mostrou em questões ali de valores financeiros que tem condições sim de arcar com os custos, então tem toda ali uma auditoria financeira que acontece para saber o grupo que está comprando, se eles têm realmente uma comprovação financeira que tem condição de fazer os aportes necessários. Essa troca de documentação já aconteceu, essa análise já aconteceu, e mais um passo foi dado próximo à efetivação dessa venda, tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto, valeu, falou.